Muito bem, mais uma vez nos reunimos hoje na nossa sala de estudo do livro da Gênese de Allan Kardec. Hoje a nossa sessão é de número 12 e nós estamos estudando Deus, a natureza divina. Hoje é o tema que nós vamos estar levando avante, né? Dos itens ou parágrafos, né? Do 8º ao 19º, né? Opa, não era esse, era um outro. Só um momentinho. Oi, Marina. Oi, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Aproveitando, enchendo um pouquinho de linguiça aqui para a gente possa... Olha, nós temos 17% do livro estudado, né? Então, só para ter uma ideia em que pé que nós estamos aqui. E nós vamos seguindo, então, com o nosso estudo. Nós vamos estar aqui fazendo o nosso estudo começando pelo item 8, como nós falamos, né? A natureza divina. Então, a gente já falou sobre a existência de Deus, né? Só finalizando, lembrando um pouquinho, né, do que a gente falou, a existência de Deus é, pois, um fato adquirido não somente pela revelação, mas também pelas evidências materiais. Não tem como a gente deixar de notar isso aí. Deus está presente em nossas vidas, em todas as partes, não tem como. Então, foi exatamente isso que a gente viu anteriormente. E agora nós vamos entrar da natureza divina. Então, o item 8 começa assim, ó. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Então, o homem, no estágio em que está, ele não consegue, assim, perscrutar a Deus, ele não consegue definir, assim, Deus com certa facilidade. Ao contrário, nós temos limitações para isso. Então, a gente vai ver assim. Temerário seria aquele que pretendesse levantar o véu que a oculta de nossos olhos, né? Então, a natureza de Deus é muito difícil para a gente entender isso, né? Falta-nos ainda o sentido que só se adquire pela completa purificação do espírito. Eu vou ler de novo, né? Falta-nos ainda o sentido que só se adquire pela completa purificação do espírito. Então, para que a gente tenha uma noção de Deus, para que a gente tenha uma definição de Deus, né? Para que a gente tenha o conhecimento da natureza íntima de Deus, somente estando na condição de um espírito purificado. Não dá para a gente hoje querer fazer isso. Realmente não dá. Né? Porque nós não temos meios, não temos conhecimento suficiente e nem moral suficiente. Mas nós podemos ter assim um esboço, né? Assim, alguma coisa muito superficial do que já nos mostra a grandeza de Deus. Então, porém, não podendo penetrar em sua essência, mas tendo como premissa sua existência, então nós estamos partindo da premissa que Deus existe, né? Podemos, pelo raciocínio, chegar ao conhecimento de seus atributos necessários, porque vendo o que ele não pode absolutamente ser, deduzimos o que deva ser. Então, de forma indireta, a gente consegue entender, né, um pouco, como ele diz, penetrar na sua essência. Então, a gente elimina o que ele não pode ser, o que não deve ser, e nós vamos chegar no que ele é. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, aí tem uma observação que a gente já vai, deixa eu completar isso aqui, a gente já vai ver. Seria impossível compreender a obra da criação. Então, olha que interessante. Se nós não conhecermos isso, é muito difícil entender a criação, a obra da criação. Então, tem aqui esse item
45, que ele trata exatamente do espiritualismo. Olha que interessante. Esse capítulo, deixa eu ver se é esse. Só um pouquinho aqui, eu nem me lembro qual que foi o item aqui. 45. Isso. 45. Então vamos lá nele. Desculpa, eu não memorizei. Não. Na ciência filosófica dedicada ao estudo de Deus, né, a Teodiceia, os atributos de Deus eram os metafísicos que excluíam as limitações que encontramos na criação. Então, composição, que é a simplicidade, pluralidade, unidade, a mudança, que é a imutabilidade, a sucessão, que ele é eterno, né, a eternidade, localização, que é imensidade, limitação, sua perfeição, e também os atributos morais, que transferem a Deus a condição absoluta das criaturas, portanto, inteligências, justiça e bondade supremas ou infinitas. Então, são esses atributos, né, que vêm de Deus, que a gente entende que seja pertencentes a Deus. A explicação de Paul Janet demonstra o quanto os espiritualistas racionais estavam preparados para compreender o espiritismo. Então, olha que interessante. A partir do que ele já tinha estudado, ficaria muito mais fácil compreender o espiritismo, né? E tem aqui, seguindo nessa nota do editor, se só existisse um universo físico, os atributos metafísicos seriam suficientes. Mas existe um universo dos espíritos, o universo moral. Ou seja, se fosse só o universo dos encarnados, né, seria mais fácil, né? Através entender através dos atributos metafísicos. Mas existe o universo dos espíritos, um universo moral com origem na causa primeira. Deus é a causa tanto dos espíritos quanto da matéria. A perfeita continuidade entre a filosofia espiritualista racional e a doutrina dos espíritos. Então, se fosse dado continuidade nisso, né, o espiritualismo, né, ele se conectaria com a doutrina dos espíritos, né? Então, eles estavam bem preparados para isso. É uma observação que o editor faz, né? Então, seguindo aqui, esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas, e é por não terem se referido a eles, capaz de orientá-los, que a maior parte das religiões tem errado em seus dogmas. Lembrando que dogma era aquela imposição da crença, né? Então, acredita nisso e pronto. Então, não tendo os atributos de Deus, não tendo conhecimento disso, fica muito difícil. E aí acabou sendo o erro da maior parte das religiões, de não conseguirem explicar, né? E acabaram colocando esses dogmas que não coadunam com a realidade, né? E olha que interessante, as que não atribuíram a Deus toda a onipotência, imaginaram vários deuses. Tiveram que fracionar para poder entender, acabaram fracionando. Não fracionando, mas antes de ter um Deus único, tinha muitos deuses. Os romanos eram assim, era um exagero o número de deuses. Os gregos, mesma coisa. Tinha tanto, né? Essas civilizações, elas desenvolveram muitos deuses. Tinha deuses para cada coisa, cada elemento, no caso, digamos, tinha, só para exemplificar, tinha o deus do vinho, né, Baco, tinha o deus da fertilidade, né, que era Vênus, tinha deus, enfim, tinha muitos deuses para cada coisa. E tinha o deus assim, de preferência das famílias, né? Então, Mercúrio era o deus, né, que era lá da guerra, né? Então, era eles que devotavam. Aí tinha Minerva, aí tinha,
enfim, tinha todo tipo de Deus, ou deuses, né? E eles não entendiam como os judeus, e principalmente com a chegada de Jesus, né, como o cristianismo tinha a crença num Deus único. Para eles era inconcebível, porque eles foram criados entendendo a presença de tantos deuses na vida deles, e todos, cada um da sua preferência, né? As famílias tinham isso. E é interessante que a vinda de Jesus só foi possível quando houve essa unificação por parte de Moisés, né? Um Deus único. Então, aquele grupo de pessoas, né, os judeus, eles aprenderam, entenderam a presença de um Deus único. Então, isso se deve a Moisés, essa apresentação desse Deus único, né? E hoje a gente até tem um pontinho, assim, podemos dizer até que é um resquício disso, quando a gente, eu não sei nem se eu posso dizer isso, se é uma realidade, mas para mim fica fácil entender por que nós temos tantos santos e todos de devoção. O meu santo de devoção é tal, meu santo é tal. Meu santo... Então lembra essa época onde haviam os deuses, que tinham os deuses, cada um deles, tal, de devoção de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, ou de uma família. Agora, isso é interessante também. As que não atribuíram a Deus toda a onipotência, já lemos isso aí, né? As que não lhe atribuem a soberana bondade, não vê Deus como bom, justo, né? Fazem dele um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. Então, mesmo naquela época, com tantos deuses, né, que alimentavam, inclusive, com gente, né, faziam sacrifícios humanos para aplacar a ira de Deus, que mandava seca, que mandava tempestade, que mandava algo que ia atingir aquele grupo de pessoas, né, a população, a comunidade, enfim. E hoje, ainda a gente culpa a Deus por algumas coisas, que talvez aí também tenha uma herança ou um mau entendimento da bondade divina. Então, vê nele um Deus tendencioso, um Deus vingativo, um Deus que não está feliz com a criação dele, então manda as catástrofes. É um mau entendimento, um entendimento torto, né, disso. Então, aqui vem alguns atributos, já começa a falar, né? Alguns não, vai falar um por um, né? Deus é a suprema e soberana inteligência. Então, não tem ninguém superior a Deus em inteligência. A inteligência do homem é limitada, já que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, deve ser infinita. Então, a inteligência de Deus é infinita, porque a nossa inteligência ela é limitada e ela está sempre dando margem a crescimento em termos intelectuais, o que amplia a inteligência do homem. Então, ele está sempre acumulando. Isso é parte do nosso, da nossa maneira de ser como espírito, sempre aprendendo, evoluindo, né? E dos grandes caminhos de evolução é o intelecto, ou a intelectualidade, é o conhecimento. Então, tem sempre lugar para aumentar isso, o que mostra que nós somos limitados, né? Já a inteligência divina, que é a maior de todas, que é superior a tudo, é infinita. Se a supuséssemos limitada em um ponto qualquer, poderíamos conceber um ser ainda mais inteligente. Então, mediante nós, que somos a criação, né, de Deus, nós estamos abaixo em inteligência. Se Deus tivesse inteligência limitada em relação a alguém que fosse superior a ele, não seria mais Deus. Esse superior é que seria esse
ser mais inteligente, né? Poderíamos conceber um ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o outro não faria, e assim sucessivamente até o infinito. Então, sempre teria um Deus, ou uma entidade, enfim, um criador, né, superior, né, até o infinito. No item 10, quando ele afirma, Deus é eterno, não teve começo e nem terá fim. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ora, como nada é nada, não pode produzir algo, ou então ele teria sido criado por um outro ser anterior, um antecessor a ele, né? E então esse ser que seria Deus. De novo, isso acontece nesse que a gente fala da inteligência suprema, né? Deus é eterno porque sempre existiu. Porque se ele fosse criação de qualquer coisa, esse qualquer coisa seria efetivamente Deus. Se supuséssemos que teve um começo ou um fim, poderíamos então conceber um ser tendo existido antes dele, ou podendo existir após ele, e assim por diante até o infinito, né? Então, mesma coisa. Não tem como a gente chamar de Deus, esse Deus eterno, né, se ele tivesse um fim, ou tivesse um começo. Então, acima ou anteriormente a ele, ou posteriormente a ele, esse ser é efetivamente que seria Deus. E ele é imutável. Essa parte eu gosto muito. Se fosse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Então, as leis que ele fez, desde que ele implementou as leis, desde que ele definiu as leis, não mudou mais e não vai mudar mais. Então, em todo o universo, e quando nós estamos falando de universo, nós estamos falando de algo efetivamente extenso, porque é infinito, né? Nem me pergunte como é que é isso, porque eu tenho dificuldade de entender. Eu consigo enxergar as coisas dentro de uma lógica de 3 dimensões. Partiu para uma 4ª dimensão, eu já começo a ter problema de entendimento. Então, essa mesa aqui tem um tamanho, esse computador tem um tamanho, comprimento, largura, altura, 3 dimensões. O celular que está aqui do lado, aquele copo, a parede, o tamanho da parede, então, a área, né, da parede, 2 dimensões, uma pela outra dá uma área. E então, para mim é difícil enxergar de forma diferente. Por quê? Porque eu estou dentro daquela característica que foi falada anteriormente. A minha inteligência é limitada. Eu não cheguei lá ainda. Lá como? Um espírito muito evoluído. Então, estou trabalhando para isso. Não está fácil, mas eu estou trabalhando para isso. Porque eu quero entender tudo isso. Eu preciso entender tudo isso, né? E eu preciso chegar de tal maneira à pureza do espírito para entender Deus. Aí, o item 12, né? Deus é imaterial. A sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. Claro, a matéria é a criação de Deus. Como é que ele poderia ser parte daquilo que ele criou, né? Então, ele seria material também, se fosse isso. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. A matéria, que tem como princípio o fluido cósmico universal, aí vai mudando o fluido cósmico universal através do pensamento de espíritos superiores que foram designados por Deus, e aí começa a produção da matéria. Essa matéria que a gente já começa a ter percepção. E aquilo vai mudando e vai transformando e tal. Mas ela pode chegar num ponto que, se ela não for aproveitada, se ela for destruída, ela vai voltando à condição mais natural possível, podendo retornar ao fluido cósmico universal. É como se a gente tivesse água, né? Então,
hidrogênio e oxigênio. Então, uma de hidrogênio, duas de duas de hidrogênio, uma de oxigênio. Então a gente junta. Ela já é uma matéria mais elaborada, esse elemento, né? Já é mais elaborado. Aí coloca juntos, aí nós temos uma molécula. E aí a gente vai juntando, né? E aí ela tem 3 condições. Pode ser gasosa, pode ser líquida, pode ser sólida. Então a gente vai modificando isso, mas podemos de novo fazer ela voltar a ser hidrogênio e oxigênio. Desmantelar ela, né? E se for mais para trás, claro que isso aí é meio complicado, porque tem energia envolvida, tudo, voltar cada vez mais ao princípio dela. Então, a matéria não é imutável, ela é modificável, né? Ela pode modificar. Então, ela está sujeita às transformações. Então, isso é matéria. Deus é imaterial, ele não muda. Deus não tem forma apreciável aos nossos sentidos. Então, a gente não consegue senti-lo pelos nossos 5 sentidos, né? Então, é complicado para a gente ver isso. Então, nós temos que estar sempre fazendo assim, de forma indireta, a avaliação do como que a gente entende. Porque nós não somos espíritos puros ainda, como foi falado logo no começo, né? Agora, ele não é apreciável aos nossos 5 sentidos, porque se ele fosse, ele seria matéria. Então a gente vê Deus passando, olha lá, Deus está passando. Não existe isso, porque ele não é material. Ele não toca os nossos 5 sentidos. Dizemos a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, só conhecendo a si próprio, toma-se como termo de comparação para tudo que ele compreende. Então, nós sempre partimos de uma experiência já vivida, adquirida, conhecida, para que a gente possa explicar o que está acontecendo. Então, é sempre assim. A gente tem sempre que ter uma referência, né? Quem fala, dá um exemplo muito bom, é o Décio Iandoli, quando ele fala, está falando disso exatamente, que a gente tem o conhecimento, né? E aí, a partir daquele conhecimento, a gente assim, na nossa mente, a gente vai entendendo o desconhecido, né? E aí, quando ele conheceu o kiwi da primeira vez, ele sabia que era morango, ele sabia que era fruta cítrica, ele sabia tudo. Para ele, estava no consciente dele aquilo, a percepção do que era cada coisa. Quando ele provou o kiwi, a começar pelo formato, depois pela cor e tudo, e o sabor, não tinha nada que se comparasse àquilo, né? Então, algumas vezes tinha um gosto de tal coisa, outro gosto de tal coisa, e ele foi compondo aquilo, até ele se acostumar, até ele identificar tudo aquilo, né, como sendo de conhecimento dele, e aí ele já tinha armazenado na mente dele, né, na experiência dele, o kiwi. É muito interessante essa forma com que ele fala. E é mais ou menos isso. A gente tem sempre avalia as coisas a partir do conhecido. Então, o desconhecido para a gente. Então, vocês imaginem só a revolução que é quando nós temos um mundo material que toca os nossos 5 sentidos e, de repente, vem alguém e fala assim, espírito existe. Ah, como existe? Eu não vejo. Né? Se eu não vejo, não existe. Se eu não cheiro, não existe. Se eu não toco, não existe. Se eu não ouço, não existe. Mas aí foi através de outra manifestação, uma delas, ou algumas delas, através de fazer a gente ouvir o toque na mesa, ou a gente ver uma mesa dançando. Olha que como é inteligente a manifestação dos espíritos nos apresentando o mundo espiritual. Começou de maneira muito simples, digamos até tosca. Que coisa mais assim natural para a gente do que o objeto se mexer, não por conta
Mas assim, a gente vai, mexe uma folha, mexe qualquer coisa, levanta uma cadeira, só que isso é uma atitude natural. Mas, de repente, a cadeira se levanta sozinha, a folha se mexe sozinha, a mesa balança sozinha, né? Ou faz ruído. Então, aí, através de algo conhecido, a gente partiu para algo desconhecido. Então, o espírito era o nosso kiwi. A gente não conseguia entender o que era. Num primeiro momento, não. Depois vai ficando fácil a gente entender, porque foi muito bem explicado, foi muito bem estudado, através da ciência da observação, né, que Kardec aplicou. Então toma-se como termo de comparação para tudo o que não compreende. São ridículas essas imagens que representam Deus sob a figura de um ancião de longas barbas, coberto por um manto. Elas têm o inconveniente de rebaixar o Ser Supremo às mesquinhas proporções da humanidade. Então, o Ser Supremo, que nos criou, que criou a tudo e a todos, a gente converte num velhinho, sem tirar o valor do velhinho, mas o Ser Supremo, né, ser compensado, ser transformado num ser humano, velhinho, barbudo, barbas brancas. Então, mas por quê? Porque a gente vê as pessoas que são mais velhas adquirem mais sabedoria, mas também transformam o corpo, fica assim, né, na forma de um velhinho, cabelo, barba branca. Então, Deus deve ser assim. Pronto, já fez a... E quando ele fala mão de Deus, olho de Deus, ele está sempre fazendo comparação, né, com o que a gente já conhece. Uma mão ajuda, a boca fala, aconselha, né? Então, é nessa linha que ele está falando. Então, Deus é imaterial. Não adianta trazer ele para o nosso mundo, porque esse mundo é criação dele. É que nem falar que o marceneiro que fez essa mesa é a mesa, ou a mesa é o marceneiro. Não. Um é um e o outro é outro, né? O marceneiro foi quem elaborou a mesa. A mesa é criação, do ponto de vista assim, de artesania, né? de habilidade, né? De arte, que fez a mesa. Daí, atribuir-lhe as paixões humanas e fazerem dele um Deus colérico e ciumento é só um passo. Então, a gente já humanizou Deus. E depois ainda fazer ele... Não, Deus é colérico, é ciumento, é vingativo. Né? Quantas e quantas guerras antes de guerra, era benzido lá para poder Deus ajudar a matar mais gente, né? Da outra turma lá, né? Do oponente. É um absurdo, né? O que a gente faz, né? Aí Deus é onipotente. Então, é essa potência, né? Que seria que a gente não tem esse conhecimento, entendimento, mas vamos lá. Se não tivesse o supremo poder, poderíamos conceber um ente mais poderoso, e assim por diante, até que se encontrasse um ser cujo poder nenhum outro pudesse ultrapassar. Esse, então, seria Deus. Então, não dá para ser isso. Então, mesma coisa, como a gente viu lá da inteligência, né? Depois a gente viu aqui né? Primeiro, a suprema inteligência, depois eterno, né? Eternidade, depois a imutabilidade, depois imaterial. Agora a gente está vendo sobre essa força, essa potência que é Deus, esse poder, né? Então, ele é poderoso. Se fosse alguém mais poderoso que ele, esse alguém, ou essa coisa, ou isso, seria Deus. Se tivesse um acima ainda, um terceiro, esse sim seria Deus. Ou um quarto, um quinto para isso, subindo em poder. Então, mesma coisa. Então, esse que a gente conhece já é o onipotente, não tem outro.
como não seria feito, ou como não teria feito todas as coisas, aquilo que não tivesse feito seria obra de outro Deus. Então, esse poder de criação e tudo, isso já é atributo desse Deus que a gente conhece, porque não tem ninguém que seja onipotente, assim, em termos superiores que Deus. Aí depois vem essa característica, né, esse atributo. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas que se revela nas menores e maiores coisas. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. Então, quando a gente pega as leis divinas, ou as leis naturais, né, que está no Livro dos Espíritos, tem um capítulo só para isso, ele se encaixa aqui perfeitamente. As leis divinas que mostram essa sabedoria, né? E está revelando assim nas menores coisas, nas maiores coisas, está ali presente, né? E ninguém duvida nem da justiça nem da bondade. Por isso ele é soberanamente justo e bom. Outro atributo, né? Aí, que mais que vem? Deixa eu ver onde é que nós estamos aqui. Essas duas qualidades implicam em todas as outras. Se as supusermos limitadas, nem que seja em um só ponto, poderemos conceber um ser que as possuiria no mais alto grau e que lhe seria superior. Então, quando se trata de Deus, ele é soberano em tudo. Ele é maior em tudo. Porque se ele tivesse alguma deficiência, um outro Deus tomaria o lugar dele. Porque seria superior a ele. O fato de... Veja bem, nós não estamos falando em deuses da mesma forma que a gente falou no comecinho. Como os romanos, por exemplo, entendiam. Porque aquilo é vários deuses. Não, a gente está falando assim, de uma escala em termos de superioridade. Se houvesse sempre um acima, esse seria o Deus. O fato de uma qualidade ser infinita exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária, que se reduzisse ou a anulasse. Um ser infinitamente bom não poderia ter a mínima parcela de maldade, nem o ser infinitamente mau poderia ter a menor parcela de bondade. Olha que comparação bonita e como a gente entende isso. Tem que ser perfeito. Então, não pode ter uma mácula, né? Então, tem que ser infinitamente bom e nada, nenhum arranhão de maldade. Né? Assim como ele faz a comparação, se é infinitamente mal alguma coisa, não poderia ter nada de bondade. Igualmente, um objeto não poderia ser de um negro absoluto com o mais ligeiro matiz branco. Então, lá tem uma pinta branca. Não pode. Ou ele é todo negro ou não é. Nem um branco absoluto com a menor mancha negra também. Então, o objeto totalmente branco, mas com a pintinha preta, já não é mais totalmente branco, já não é absoluto. Assim, Deus não poderia ser ao mesmo tempo bom e mau, porque então, não possuindo nenhuma nem outra dessas qualidades no supremo grau, não seria Deus. Percebem como são, assim, extremos de perfeição, de onipotência, né? O que mais? De inteligência. Tudo isso, então, é perfeito em tudo, é total em tudo, é soberano em tudo. E é engraçado como realmente a gente, infelizmente, nós temos uma tendência assim, a até dar forma para Deus,
partir do momento que ele deu forma para Deus, a gente já limita, já não é mais esse que os espíritos apresentaram para Kardec e ele traduziu em miúdos aí para a gente, né? Trocou em miúdos para a gente. Vamos lá. Assim, Deus não poderia ser ao mesmo tempo bom e mau, porque então, não possuindo nenhuma nem outra dessas qualidades, no supremo grau não seria Deus. Todas as coisas estariam submetidas ao seu capricho e não haveria estabilidade para nada. Então, as leis de Deus são imutáveis e ele não muda. Ele não fala assim, eu vou abrir uma exceção. Eu vou mandar para a Terra um ser que não vai nem reencarnar, não vamos fazer um corpo astral para ele, não vamos fazer alguma coisa diferente e vai fugir à regra, né? Não dá. Aquele ser que ele enviou para cá, né, que ele veio para nos ajudar a alavancar o progresso moral e tudo, veio de uma mãe. Não teve exceção. Deus não abre exceção, é tudo dentro das leis dele, porque senão seriam leis mutáveis, quando que ele fez leis imutáveis. Portanto, ele só poderia ser infinitamente bom ou mau, e se fosse infinitamente mau, não faria nada de bom. Ora, como suas obras testemunham sua sabedoria, sua bondade e sua solicitude, é preciso concluir que, não podendo ser ao mesmo tempo bom e mau, sem deixar de ser Deus, ele deve ser infinitamente bom. Que análise bonita, né, que Kardec faz, para que a gente tenha certeza do que, com quem a gente está tratando, quem a gente está entendendo, dentro da nossa capacidade de entendimento, ele é infinitamente bom. A soberana bondade implica em soberana justiça, porque se agisse injustamente ou com parcialidade, em uma só circunstância ou com relação a uma só de suas criaturas, ele não seria soberanamente justo e, por consequência, não seria soberanamente bom. Agora vem sobre a perfeição de Deus. Deus é infinitamente perfeito. Esses atributos todos a gente encontra no livro dos Espíritos. Aqui ele está mais e mais assim, porque a Gênese é a obra assim que culminou em todo o conhecimento de Kardec, que a experiência que ele foi adquirindo nesse mundo dos espíritos, a dedicação que ele foi tendo, né? E o entendimento, aí ele colocou na Gênese. Então, nós estamos estudando a obra derradeira de Kardec, né? Em termos de conhecimento, tudo. E aqui ele explica muita coisa do que ele deu, assim, uma rápida exposição, ou uma exposição não tão aprofundada. E a gente nota como ela é mais e mais assim bem elaborada para nossa compreensão. Então, Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber Deus sem o infinito das perfeições. Sem o que não seria Deus, pois poderíamos conceber um ser possuindo o que lhe faltasse. Faltou alguma coisa? Não é Deus. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, é preciso que ele seja infinito em tudo. De novo, infinito. Nossa, Kardec quer me levar a ficar doido. Eu não consigo entender o infinito. Mas tem que se contentar em que seja algo que não tem começo e não tem fim. Imagina uma perfeição que não tem começo nem fim. Não dá nem para dizer que é total. A definição é infinita. De novo, citando Décio André, ele fala que cozinha, né, lavar louça é infinito, nunca acaba. Terminou a última peça, daqui a pouco aparece outra. Então nunca acaba, é infinito, né?
Mas ele fala no toque, assim, numa maneira de brincadeira. Mas é mais ou menos como a gente tem que entender, que não tem fim, não acaba nunca, né? Os atributos de Deus, sendo infinitos, não são passíveis nem de ampliação, nem de diminuição, ou deixariam de ser infinitos. Então, não tem espaço para crescimento. E também não pode diminuir, né? Então, se fosse, né, se deixasse de ser infinito, Deus não seria perfeito. Se dele se retirasse ou se tirasse a mínima parcela de um só de seus atributos, não seria Deus, já que poderia existir um Deus mais perfeito. Então, olha o que a gente foi vendo ao longo desse capítulo. Quanta coisa Deus é soberano, quanta coisa Deus é infinito. E só coisas boas. Não tem nada ruim. Não fala em maldade, por exemplo, ou em ciúme, né? Ou em vingança, ou sei lá, qualquer coisa, arrependimento. Não tem isso. Deus cria e aquilo é o que vai funcionar. E quantas vezes nós damos valor para tantas coisas efêmeras? Estava conversando com meu filho, né? E ele estava falando sobre alguém que falou, né? Sobre, por exemplo, a gente fica preocupado com alguém, com alguma ofensa, com qualquer coisa que seja, lembrando que daqui entre 100 e 150 anos, 150 anos, não vai ter ninguém mais que estava aqui. Isso, claro, do ponto de vista desse pensador, né? Que a gente sabe que pode voltar sim, mas volta até com todo o esquecimento, né? Que é característico da reencarnação. Então, pode ser que é outra pessoa, né? Que já não é mais aquela, que esqueceu quem que era. Então, muda tudo. Então, para que dar valor para coisa que vai perder o valor com o tempo? Vai desaparecer. Então, vamos lá. Deus é único. A unidade de Deus é consequência do infinito absoluto das suas perfeições. Eu vou ler de novo, olha que bonito. A unidade de Deus, Deus é único, tá? Então, único, unidade, é consequência do infinito absoluto das suas perfeições. Isso caracteriza um Deus único. É infinito absoluto das suas perfeições. Um outro Deus não poderia existir sem a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas. Porque se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um nada, um pelo que fosse, um cílio, né? Um seria inferior ao outro, subordinado ao seu poder, e não seria Deus. Então seria esse Deus número 2 não dá para dizer, né, unicidade, mas em unidade, mas dá para perceber que esse, um pouquinho abaixo, um cílio abaixo, não é Deus, mas sim o que está acima dele. Se houvesse entre eles igualdade absoluta, haveria para toda a eternidade um mesmo pensamento e uma mesma vontade, um mesmo poder. Assim, confundidos em suas identidades, só haveria na realidade um Deus. É tudo igualzinho, tudo está empatado, então é um só. Tem dois, mas é um só, né? Do ponto de vista da lógica de Kardec. Se cada um tivesse atribuições especiais, um faria o que o outro não fizesse, e então não existiria entre eles uma igualdade perfeita, já que nem um nem o outro teria soberana autoridade. E é interessante, se a gente trouxer para a humanidade isso, para a característica humana, a diferença que nós deveríamos aceitar, porque ela é necessária, ela realmente precisa, né, disso. Então, em vez da gente aceitar, a gente compete, né, buscando
naquilo que eu sou melhor, sobrepujar aquilo que o outro não é melhor, e vice-versa. Então, essa soberana autoridade, né, não existiria. Assim como o homem procura essa autoridade, essa dominação, característica nossa desde há muito tempo. E não dá para esconder, não dá para dizer que não é assim, que é diferente disso. Se isso não fosse verdade, não teríamos guerra, não teríamos tanta coisa aí que hoje a gente vê que alguns sofrem muito, porque outros tentam, né, ficar por cima, sobrepujar o outro. E agora, esse item 17, ele fala uma coisa interessante. Foi a ignorância do princípio do infinito das perfeições de Deus que engendrou o politeísmo, culto de todos os povos primitivos. Então, por a gente não ter esse conhecimento desses princípios que a gente, né, do princípio infinito, da perfeição de Deus, é que, não entendendo, a gente partiu para alguma coisa que a gente entendesse. Então vamos inventar um monte de deuses, né? Então, um para cada gosto, um para cada tipo. Então, esse politeísmo, antes do entendimento do Deus único, isso estava espalhado em tudo que era lugar. O trovão era um Deus, né? A chuva era outro Deus, o que fosse, né? Porque nós não tínhamos esse conhecimento. Eles atribuíam um caráter divino a todo poder que parecesse estar acima da humanidade. Eu não entendo, trovão está acima, não vejo aquele barulhão, né? Então é um Deus, só pode ser um Deus. Com o barulho que faz, nossa, não tem dúvida, é um Deus. A humanidade não entende, não compreende, pronto, já está ali determinado um Deus. Mais tarde, a razão levou-os a reunir esses diferentes poderes em um só. Então, quando os homens entenderem a essência dos atributos divinos, removerão, né, devia ser, de seus símbolos as crenças que os negavam. Então, o amadurecimento nosso vai chegar e nós vamos entender perfeitamente os atributos divinos. E vamos levar em conta e vai estar perfeitamente inteligível para a gente, aceito pela gente. E aquele politeísmo, ou esse Deus vingativo, ciumento, fica tudo no passado, história. Aí vão, um dia, aqui na Terra, encarnados, vão estudar que, olha, tinha uma época onde as pessoas não entendiam os atributos divinos. Talvez alguma criança fale, mas como é que pode? Mas podia, que é o que nós estamos vivendo hoje. Foi o que nós vivemos no passado. Em resumo, Deus só pode ser Deus sob a condição de não ser ultrapassado em nada por nenhum outro ser. Olha que coisa. Não ser ultrapassado em nada por nenhum outro ser. Então é a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. Essa é a definição que a primeira resposta dos Espíritos, no livro dos Espíritos, foi dada. O que é Deus? Que, por sinal, Kardec foi muito feliz quando ele falou o que é Deus. Ele não falou quem é Deus. Então, porque se ele falasse quem é Deus, ele está humanizando Deus já na pergunta. Então, acho que ele pensou direitinho e falou, não podemos humanizar Deus. Temos que perguntar o que é Deus. Aí vai e pergunta. Né? Então, quando os homens entenderem a essência, já vimos isso, então, em resumo, só pode ser Deus sob a condição de não ser, também já lemos. Caso contrário, o ser que ultrapassasse seria, no que for, ainda que apenas na espessura de um fio de cabelo, seria o verdadeiro Deus. Então, aquele cílio que a gente falou, isso, um fio de cabelo, uma coisa mínima. Se tiver superior,
a esse Deus, ele é o Deus soberano. O outro é a criação desse soberano. Por isso é preciso que ele seja infinito em todas as coisas. É assim que, comprovada a existência de Deus pelas suas obras, chega-se, pela simples dedução lógica, a determinar os atributos que o caracterizam. Dedução lógica. Então, nós estamos fazendo um exercício. A gente não pode medir Deus, não pode pesar Deus, não pode fazer nada, não tem jeito, né? Então, o que a gente faz? Vai deduzindo e usando a lógica. E a gente determina os atributos que são características de Deus. Eu vou invadir agora, porque a gente termina aqui. Eu vou invadir essa 19, só para a gente... É um fechamento, depois a gente vai começar com ela. Aí vai virar até para relembrar. Olha, Deus é, pois, a suprema e soberana inteligência, é único, é eterno, é imutável, é imaterial, é todo-poderoso e é soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, e não dá para ser diferente, é isso mesmo e pronto. Tudo concluído. Então, para mim, a maneira com que o Espiritismo traz o conhecimento de Deus dessa maneira, nossa, é inegável, é até poético, né? Essa a forma com que ele nos traz esse entendimento. Então, isso que a gente tinha para apresentar hoje, né? No nosso estudo de hoje. No nosso estudo, né? Naturalmente. É bonito, não é? Não tenho vergonha, não. Pode falar. É muito bonito. Eu hoje fiz um comentário com uma pessoa que é evangélica. Não era nenhuma provocação, nada. Então, eu falei, olha, hoje nós vamos estudar sobre Deus e está aí uma oportunidade de saber como que o Espiritismo entende Deus. E aí, mandei o convite para ele. Falei, mas não se sinta... assim, fique tranquilo. Se você não puder assistir, principalmente porque ele está no Brasil, principalmente pelo fato de ser muito tarde, fique tranquilo, está tudo bem, né? É só um convite, né, para ver como é que a gente vê isso aí. Talvez possa ser interessante, pode ser útil. Aí ele pegou os tópicos, foi ver na internet o que era, chegou lá, né, como se ele leu talvez o começo, não sei, ou tudo, não importa. Ele falou, olha, eu agradeço, não gostaria que você ficasse chateado, mas não, não é da maneira que eu penso, não é da maneira que eu aprendi. Então, eu não vou assistir, né? Ele queria ficar quietinho aí atrás né, da câmera, aí, né? Sem abrir a câmera nem o microfone. Então, a gente nota que cada um tem a sua liberdade, né, de pensar. E segundo, que se percebe como é que se chegou, não é como é que se chegou à conclusão, mas as conclusões que ele chegaram é baseado nas experiências, no conhecimento que ele tem, que para ele é dessa maneira que é aceitável. E eu tive mais uma lição, né, que não podemos invadir a preferência, a conclusão, a forma de pensar de ninguém. Nós podemos apresentar, se houver uma aceitação, esse era o objetivo, né? Se, ó, o convite está aqui, se você aceita se você quiser. Não quero mudar nada. É para que você veja como que eu tenho aprendido e como que eu aceito, né?
E não, tá, do jeito que tá bom, agradeço, tá pronto. E tá de bom tamanho. Mas que a gente, eu pelo menos, quando vejo essas definições do Espiritismo, né, os atributos de Deus, nossa, é algo tão, mas tão lógico, tão coerente, que para mim é difícil inventar outra coisa. Alguém me dissuadir disso é muito difícil, porque é lógico demais. Estou eu aqui falando de novo, né? Então, Luiz, só para contribuir com o seu pensamento, né? O ser humano, por conta do nosso apego à materialidade, né? A gente julga tudo muito pelo efeito do que pela causa, né? A gente procura o efeito para determinar a causa. O que eu quero dizer com isso? Que a gente procura entender o efeito para determinar a causa. Aí a gente volta, assim, no que era a humanidade, e nem precisa voltar muito, né? Dependendo do lugar que a gente for nesse planeta, a situação não progrediu, né, da mesma forma, né? Você vê uma realidade muito dura, né? Essa semana fizeram uma pergunta para mim, eu não quero entrar na polêmica, né? Mas assim, por que que certas pessoas, né, que mal começaram a viver já sofrem violências tão fortes, né? Então você não tinha muito conhecimento, você via aquela realidade que era uma realidade né, de tortura, de dificuldades, etc. Você vai em algum país aí no Sudoeste Asiático ou na própria África, você vai ter essas situações, né? Onde você olha para todo lado, parece que, né? Você não consegue compreender onde está a bondade, né? Você só vê desgraça uma atrás da outra. Eu acho que era natural você definir Deus como um ser punitivo, né? Estava te punindo por alguma razão desconhecida e que ele era tenebroso. Se você fizesse qualquer coisa de errado, olha o que acontecia, né? E que existiam os desgraçados e os afortunados. A gente dividia a população assim, né? A gente falava que existiam os desgraçados e os afortunados. E dentro dessa ideia você começava a colocar um Deus que era voluntarioso. Por quê? Porque a ideia que você tinha da realidade era voluntariosa, né? Você não tinha como entender as causas, você não tinha como interpretar tudo o que estava acontecendo. Então dava uma sensação de que Deus realmente fazia as coisas de acordo com a vontade dele. E além disso, era uma pessoa rígida, pessoa eu, né? Era um ser rígido, era um ser, né, que não perdoava, que não tinha misericórdia, que essa misericórdia dele, na verdade, só se valia para aqueles poucos, né? Então, eu acho que viver naquela época e viver em alguns lugares no mundo foge da nossa compreensão, né? Quais são, tanto que tem aquela fala, né? São os desígnios de Deus, né? Você não consegue compreender esse todo, porque nos falta realmente o que ele fala aqui, né? Como a gente só vê o efeito, nos falta capacidade para entender a causa, né? Mas se a gente não consegue entender, e isso ele fala, né, o Kardec fala, né, no comentário dele no Livro dos Espíritos, e aqui ele vai falar também. Se a gente não consegue entender Deus pelo que ele é, a gente tem que entender pelo que ele não é. E daí ele faz isso que você apresentou hoje, né? Ele vai mostrando que, olha, Deus não pode ser isso, portanto, ele é isso, né? É a única forma que a gente tem para compreender mesmo. Mas mesmo assim, olha, muitas vezes as pessoas perguntam certas coisas para mim, né? Que fazem umas perguntas bem difíceis, me colocam bem contra a parede, e a única resposta que eu posso dar é: eu não sei. Eu não posso te responder isso. Eu não tenho essa capacidade. A única coisa que eu sei é que cada espírito tem a sua história, cada espírito tem a sua vivência e não existe regra absoluta para todo mundo. A gente tem uma noção, assim, mais ou menos, mas não dá para a gente saber o que está acontecendo, né? Mas com Sabe, certeza não é a ação de Deus, né? a gente tem essa
não sei se é vício, o que é, né? Essa visão torta, né? De querer sempre achar um culpado, achar um responsável, né? Eu lembro de uma frase do pai de um amigo, né? Tinha tido aqueles deslizamentos, né? De morro, né? Por causa das chuvas de janeiro, fevereiro, né? Principalmente janeiro. E aí tinha deslizamento, aqueles negócios, né? E morria muita gente, tá? E aí o pai desse meu amigo falou: e onde é que está Deus? Que não vê isso, que não protege os inocentes, tá? Então, realmente, tem que ter um culpado, né? Tem que ter isso aí. E você falou uma outra coisa também que eu queria até emendar assim, mas no fim acabou passando aqui. Mas acho que eu vou ficar devendo mesmo. Mas daqui a pouco eu lembro, já vou falar. Então, eu vou Mas é falar isso. uma... pode falar. Sim. Não, Não, pode ir. é que você falou assim, né? Porque tem que ter um culpado. Então, toda desgraça tem um culpado, não é? Mas não é assim que o Espiritismo fala. Porque, às vezes, aquilo que a gente enxerga como desgraça, não é desgraça, é aprendizado. Por quê? Porque a gente tem que passar, e acho que é isso que às vezes falta para as pessoas compreenderem. Quando os espíritos chegam e falam, para evoluir, temos que passar por todas as vicissitudes da vida terrena. Bom, o que são vicissitudes? Uma delas é pobreza. Então, assim, se eu estou passando dificuldades materiais, não é necessariamente porque eu fiz uma coisa horrenda na vida passada. É simplesmente uma prova, é simplesmente um momento onde eu estou colocando em prática um conhecimento que eu adquiri. Então, o que a gente enxerga aqui na materialidade como desgraça não é desgraça. Muitas das vezes, na verdade, não é desgraça, muitas das vezes é simplesmente uma prova que a gente está passando, né? Oi, Daliana, você quer falar alguma coisa? Eu desculpa. Eu peço perdão primeiro, eu quero pedir perdão pelo que eu vou dizer. É muito fácil para o ser humano acusar o outro, culpar a Deus por uma desgraça que está passando. Mas eles não conseguem, eu falo eles, todos nós não conseguimos enxergar que tudo que está acontecendo, ou que tudo de ruim que acontece, somos nós que causamos. Tudo, absolutamente tudo. A doença, a pandemia que estamos passando, que inclusive eu estou com COVID essa semana, foi causado por nós e nós não conseguimos enxergar que o problema das chuvas que acontecem, o desabamento, o alagamento, não foi Deus, não é Deus mandando a chuva. Somos nós que não sabemos, que não estamos sabendo cuidar da nossas cidades, construindo casas em morros, não limpando, não tendo a educação de manter uma rua limpa. Então, somos nós que causamos os nossos problemas e não conseguimos, o ser humano não consegue enxergar que enquanto nós não mudarmos, as desgraças continuarão acontecendo. Mas é muito fácil culpar Deus, porque, coitado, ele não pode nem responder, não foi eu, foi você. Ele não pode dizer isso para a gente, né? Não tem como dizer. Então, desculpa, Meg, porque esse assunto me deixa assim, um pouco chateada, entendeu? A gente não consegue chegar aqui que tudo de ruim somos nós mesmos que fazemos. E olha, dá para ir um pouquinho mais longe, Dariana, e dá para perceber, dá para concluir que as coisas boas também, a gente pode até te falar assim, não podemos atribuir a Deus, podemos atribuir aos homens, porque usaram a cabeça, a inteligência
para ter uma atitude boa, nobre, e que foi isso que Jesus trouxe para a gente. Falei, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. A partir desse momento, você fala, poxa, então eu tenho que pensar no outro. E aí, quando você fala em pensar no outro, você já não está mais pensando só no ser humano, você está pensando no meio que você vive, sabe? E todo o resto que compõe o meio, vivo, animado, inanimado, não importa, mas, assim, o que é além do homem, né? Além do próximo, está tudo ali. Então, a gente tem que fazer o melhor por isso. Então, do mesmo jeito que a gente não pode culpar Deus por alguma coisa ruim, a gente pode atribuir ao homem as coisas boas. E tem. Nossa, hoje eu fiz uma brincadeira com uma senhora, né? Ela veio, né? Ela estava limpando um vidro que era assim dos guichês, era a mulher da limpeza. Pô, era um lugar novo, tudo bonitinho, aqui do nosso, né? Do nosso seguro-saúde. Então, a gente estava fazendo a ficha lá, tal. Aí ela veio, mas aquilo estava brilhando, né? Eu falei, então é a senhora responsável por estar tudo tão bonito, né? Ela ficou toda cheia, né? Mas é verdade, se ela não tivesse ali, aquilo estava empoeirado, estava feio, sabe? Não era a mesma coisa. Então, nós somos responsáveis pelas coisas boas, pelas coisas ruins. Não tem jeito, não dá para delegar, não dá. E enquanto a gente não tiver isso, vai ser o que é o mundo. Mas eu, otimista como sou, confiante como sou, a fé no futuro, né? E nós vamos ainda reconstruir esse mundo. Não vai ser amanhã, tá? Nem daqui uma semana, não, vai levar muitas e muitas semanas, muito tempo, né? Mas nós vamos reconstruir. Porque é um pecado, uma coisa tão bonita, a gente destruir tudo isso aqui à nossa volta, sabe? Então, realmente é isso. Agora, eu lembrei o que eu ia falar, sabe? Que foge um pouquinho do que você falou, tá, Daliana? Mas tá no escopo do que a gente está aprendendo. Nas reuniões mediúnicas, a gente vira e mexe e acaba fazendo um comentário. Fala, nossa, é mesmo, né? Não tem uma reunião igual a outra, né? Então, as manifestações, as conversas, tudo é diferente. Mas só tem um motivo para isso. Eu já cheguei a essa conclusão. É que cada indivíduo é diferente. Aquilo que a Ana Paula falou, cada um é diferente. E feito isso, dito isso, concluído isso, tem que dar uma reunião diferente. Cada ser humano, olha, nós estamos aqui vendo 5 pessoas se vendo aqui, tá? Não tem uma igual a outra. Ainda que a gente fosse criado assim, no mesmo segundo, passasse pela mesma experiência reencarnatória, tudo junto. Estamos juntinhos. 5 gêmeos, né? Digamos lá, e está tudo junto, e está cavalgando, caminhando, né? Está tudo prosseguindo juntos. Depois de um tempo, 5 pessoas totalmente. Depois de um tempo, não, depois de quase nada, depois de minutos, a gente já seria diferente um do outro. Né? Percebe? Então, nós somos realmente únicos e nós temos temos que aceitar isso. E aí, enquanto a gente tiver aquela massa pensando muito, muito igual, né? É dogma, é desconhecimento, é ignorância, é tirar o proveito de tudo agora, se locupletar de coisas, né? Então, enquanto a gente estiver nessa fase, a gente vai conviver muito com isso que você está indignada, sabe? Infelizmente é isso. Mas é um processo e que a gente vai, cedo ou tarde, despertar. E depois vai começar a caminhada, né, de poder né, melhorar tudo isso. Sim, Ana Paula, você ia falar alguma coisa? Eu continuei Tem só falando. uma coisa que eu acho que podia colocar um terceiro conhecimento aí entre o que a Daliana falou e você, Luiz. Bom, Deus não criou o mal, certo? Então, Deus não pode ser responsabilizado por nenhum mal. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Só que Deus, como você leu lá, Deus é
soberanamente bom e justo. Portanto, ele criou o bem, certo? Então, tudo está fincado no bem. E a gente ainda não sabe o tamanho da misericórdia desse ser, dessa entidade que nós chamamos de Deus, né? Que a gente pôs o nome porque até colocar o nome nele significa tentar trazer ele mais próximo de nós, né? É uma tentativa também de humanizar, né? Mas a gente colocou o nome dele de Deus. Essa entidade, nós não conhecemos a interferência dela nas nossas vidas. A gente sabe que essa interferência não é voluntariosa, porque ele criou as leis e ele age de acordo com essas leis. Mas essas leis é como se elas fossem moduladas ou afinadas através da misericórdia dele. E é por isso que as nossas histórias são únicas também. Porque Deus nos conhece na intimidade, né? Ele nos conhece desde a nossa criação. Então, ele sabe os nossos percalços, ele sabe a nossa história, muito mais do que nós mesmos sabemos essa história, porque a gente não consegue lidar com as nossas memórias também passadas, né? Então, ele sabe muito mais do que nós mesmos. Então, essa misericórdia, muitas vezes, e não estou querendo tirar o mérito, mas eu estou tentando olhar pelo lado da humildade, sabe? A gente consegue muitas coisas porque a gente tem um pai, uma mãe que nos ajuda imensamente quando a gente tem a vontade de fazer o bem, né? É como se a gente entrasse numa corrente. Imagina se você estivesse no mar e você tentasse nadar contra a corrente. A dificuldade que é, o sofrimento que é, isso é a gente querer colocar a nossa essência egoísta, orgulhosa em prática. Agora, se a gente nada a favor dessa maré, a favor dessa onda, não é suave, né? A gente às vezes até brinca, né, na praia de ir com a onda, né? E a onda nos leva, né? Então, praticar o bem é como se a gente estivesse a favor dessa onda. Então, a gente não vê o sofrimento, porque essa onda, claro, se a gente não nadar, a gente não sai da posição, certo? A gente só fica flutuando lá na onda, mas se a gente nadar, o nado vai ser muito mais suave do que seria o contrário. Então, é assim que a gente tem que enxergar, né? Que quando a gente... É claro que a gente pode nos atribuir o mérito, mas a gente tem que tomar cuidado só para a gente não esquecer que quando a gente está praticando bem, a gente está dentro de um sistema, né, muito maior do que só nossas atitudes, né? Eu percebo isso no meu trabalho, quando eu quero explicar alguma coisa para um aluno, quando eu estou vendo a dificuldade dele, eu peço ajuda e eu sou ajudada naquele momento, né? Então, não sou eu que estou sozinha ali explicando para o meu aluno, né? É o mentor dele, é o meu mentor, é o mentor daquela instituição de ensino, né? São os mentores daquela... Então, é uma corrente muito grande. E daí, para terminar o que eu queria falar, é por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente resolve entrar num caminho equivocado, né? Porque, infelizmente, ainda existem espíritos equivocados que vão adorar nadar contra a maré junto com a gente, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado nesse sentido, porque as consequências, como a Dailana falou, elas virão, né? A gente não pode plantar o mal esperando colher o bem, né? É aquele velho ditado, né? A plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória, né? O que a gente vai plantar, a gente que decide, mas a colheita é inevitável. Era só isso que eu queria falar. Sabe que sobre isso que você falou, a gente evolui por esforço próprio, mas acima de tudo pela misericórdia divina. Eu fico pensando assim, muitas vezes eu penso nesse ambiente que é o planeta, né? E vejo uma população, uma humanidade nela, né? Encarnada e desencarnada, tá? Que como eu vivo falando, para mim já não tem diferença mais, né? Então, tá todo mundo convivendo aí. De um jeito ou de outro a gente tá se, sabe, trocando informações, ações e, sabe, nós estamos juntos aí. Só um não enxerga o outro, mas o outro enxerga
a gente, né? Então, bom, e eu fico pensando, nós, né, que temos um passado assim tão delituoso, né? E a gente foi juntado como num rebanho, o rebanho que Jesus sempre se referiu, né? E veio aqui para esse aprisco, né? Para esse planeta. E muitas vezes eu vejo, seja em documentários, seja em fotos, seja o que eu vejo, né? Assim, quando saio, né? E olhando lá para fora, a beleza que é isso. Então, depois de tudo que a gente fez, a gente vem para essa sala de aula, e é uma sala de aula tão bonita, e a gente tenta resolve riscar o quadro negro, a parede, sabe? Fazer barbaridades, aí quebrar os móveis, né? As carteiras, quando ela é um ambiente tão bonito. Eu falo, nossa, mas depois de tudo que a gente fez, ainda somos premiados, né? Então, essa é a misericórdia, as oportunidades, né, que a gente tem, tudo, é a tradução da misericórdia divina. E o resto é por nossa conta. E aí entra o nosso esforço de se melhorar, né? Para realmente aproveitar essa oportunidade. Nós vamos aproveitar. O problema é quando. Às vezes pode demorar muito. E aí fica mais feia a nossa sala de aula, né? Fica mais assim, destruída, né? Tudo. Então, é misericórdia divina e esforço próprio. Então, Acho quando que a tem gente uma... conseguir... Ah, desculpa, Luiz. Desculpa. Não, é só que assim, quando a gente despertar para isso, acho que a gente vai dar um passo bastante grande. Assim, agora que eu lembro uma coisa que a Dailana tinha falado, desculpa, da Liana tinha falado, que a gente tem que lembrar que para a gente aprender, a gente não iria para um paraíso, né? Apesar da Terra ser tudo isso que você estava falando, Luiz, a gente não ia conseguir aprender num mundo feliz, né? Imagina nós, espíritos, nesse nível de imperfeição, indo para um mundo feliz, onde a gente não sentiria dor, onde a gente não sentiria nenhum tipo de consequência dolorosa para que a gente aprendesse algo. A gente não tem essa maturidade. Então, mas sabe, o Né? que eu estava querendo dizer, viu, Ana Paula? Não, Desculpa só fazer esse parênteses, mas aham, o que eu queria dizer é que a dor está presente aqui, isso aí não é indiscutível. uhum. Mas, mas olha o ambiente que a gente está, olha o cenário que a gente está, é algo impressionante, é algo realmente foge até um pouco a minha compreensão, fala, caramba, depois Mas de tudo aí, ainda... é nesse ponto que eu quero chegar. Então, olha bem, a gente tem uma natureza que é belíssima, mas que ainda é hostil, né? Porque mesmo que a gente seguisse tudo direitinho, existiriam maremotos, existiriam terremotos, existiria tudo isso porque essa é a característica da nossa natureza, certo? A Mas gente não ia olha conseguir só, mudar tudo isso. então, mas a gente tem meios. Você morou no Japão. Você sabe Aham. que se vai ter alguma coisa que vai, sei lá, um abalo sísmico lá, avisam com antecedência. Fala, ó, a Terra vai balançar, então se protejam. Então, é usar Então, a é isso aí. inteligência para, sabe, torear isso, né? Então, exatamente por isso, porque a nossa imperfeição pede essas dificuldades para que a gente possa ser capaz de evoluir. Então, se a gente, no nosso nível que nós estamos agora, nós fôssemos para um mundo que não desse nenhum tipo de, de dificuldade, não apresentasse nenhuma dificuldade, se a gente fosse para um lugar onde todo mundo ia toda hora falar assim, olha, a gente não ia sentir tristeza, que a gente não ia sentir dores, que a gente não ia, entendeu? Se fosse muito confortável, a gente não iria evoluir, na verdade, a gente seria ainda mais egoísta e mais orgulhoso. Então, a gente tem que pavimentar o nosso caminho, sabe? E o mundo, agora por um outro lado, né? Vamos chegar para isso. Se a Terra, os nossos olhares de imperfeição para nós já é tão bela, num sentido muito mais amplo, imagina um mundo feliz como é, né? Então, assim, vamos tentar
né, imaginar, assim, a gente vai imaginar como uma ficção científica, mas a gente vai tentar sentir uma coisa, e provavelmente uma coisa muito melhor. Então, o que a gente tinha que estar fazendo nesse exato momento? Tentar se esforçar ao máximo para a gente chegar nesse mundo quanto antes, né? O mais rápido. E não com medo de sentir dor para evoluir. Né? Porque muitas das nossas respostas é porque a gente sente dor. E a gente sente medo de sentir essa dor. Né? Ana Paula, aí eu te pergunto, como que fazemos isso? Meus alunos fizeram a mesma pergunta para mim. Me colocaram na parede de novo. Como que fazemos isso? Olha, eu acho que uma coisa que o Livro dos Espíritos deixa muito bem claro é que, assim, tem o nosso esforço interno individual. E a gente pensa que não, mas no que nós fazemos, tem muitas pessoas nos observando. Não só encarnados, como desencarnados também. Então, existe essa esfera onde eu posso agir de maneira muito mais concreta no meu dia a dia, o que eu faço. Porque as pessoas vão perceber o que eu estou fazendo, né? Se eu estou querendo pensar numa coisa mais geral, né? Agora, por uma outra esfera, cada um de nós aqui tem sua responsabilidade social, tem a sua responsabilidade como cidadão, tem a sua responsabilidade como pessoa que vai votar, e tem que assumir essas responsabilidades, né? Uma forma também proativa é você participar de programas na sua região que também ajudem as pessoas, né? Se voluntariar a fazer isso, independentemente da sua crença religiosa, né? Não é uma questão de religião, é uma questão de vivência melhor em sociedade. Agora, vamos imaginar se todo mundo fizesse isso, né? É o que o Luiz falou, esse tipo de ação, ela não é de curto prazo, nem médio prazo, e às vezes nem de longo prazo, ela é de muito, muito longo prazo. Se a gente estiver pensando que eu só vou fazer isso se realmente esse mundo mudar, não é motivo para fazer. O motivo para fazer é que a gente quer verdadeiramente viver de uma forma diferente. Eu acho que é isso. Agora, esperar que por conta de eu fazer alguma coisa o mundo vai mudar, Daliana, acho que não é para agora, não. É Eu esperar não de acho Deus. nem eu vou conseguir mudar completamente fazendo isso, né? Eu vou ter minhas dificuldades, eu vou cair, eu vou me revoltar. Uma hora você vai ver eu brigando com alguém. Então, não dá, né? A gente tem que Sabe, fazer. Daliana, uma coisa bastante importante é lembrar que Kardec era um educador e ele apostou sempre na educação. Então, a partir do momento que nós temos o conhecimento, isso vem da educação, né? E a gente vai transformando, vai se transformando e transformando o meio que a gente está. Então, a educação é um fator muito, muito importante, né? A gente passar a Exato. pensar, né? Exatamente isso que eu e meu marido estávamos conversando hoje sobre a educação. A humanidade só vai mudar quando houver educação para todos. Eu acho que vocês já ficaram sabendo do tiroteio que teve hoje, né? E eu falava assim, eu falei para ele, o que passa na cabeça de uma pessoa de ficar no telhado atirando em outras pessoas na rua, quando as pessoas na rua não fizeram nenhum mal a ele. E aí eu falei assim, enquanto não houver educação para todos, isso continuará acontecendo. E aí você falou agora, né? Kardec fala sobre a educação. É na educação que as coisas irão mudar. Aí, desculpa, eu estou num dia assim muito revoltada. Não, mas eu acho que é natural. A gente só precisa lembrar que educação que a gente está falando, né? Porque a educação ela tem tantas vertentes, ela tem tantas formas, né? Ela tem a educação no lar, ela tem a educação na sociedade, ela tem a educação silenciosa, ela tem a educação da escola. Eu acho que o mais, assim,
o que você está falando e o que o Kardec fala também no Livro dos Espíritos insiste, né? Quando você vai ver aquela, não a lei do progresso só, mas também uma outra que eu esqueci agora o nome, que é aprender os valores, quais são os valores que são verdadeiramente importantes. E isso tem muito a ver com a crença que esse espírito carrega dentro dele, por isso que é um trabalho de formiguinha, porque crença a gente só quebra depois de muito, e muitas vezes de apanhar muito, para entender que, olha, não é isso. E para dar um exemplo bem simples, pensa assim no seu dia a dia, o quanto que a gente ainda acredita que uma punição, você está falando de educação, né? Que punição é uma ferramenta efetiva de educação. E não falo da punição aquela tortuosa, não estou falando disso, mas de que a pessoa precisa lidar com as consequências dos atos dela. Então, para a gente mudar essa chavinha, que tem muito a ver com o que a gente estava estudando hoje, que é a forma como a gente vê Deus, toma tempo, né? Então, é uma tarefa individual, mas é uma tarefa também muito coletiva, né? Coletiva, né? Isso mesmo. Mas é um assunto bonito esse, né? Para a gente tá tratando assim. Deus e o nosso comportamento, né? Como é que a gente faz? Mas nós estamos chegando aí no nosso final. Eu queria agradecer muito, né, essa participação de vocês e espero que a gente possa se reunir na próxima vez. Muito, muito obrigado e até a próxima.